Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom estar aqui mais uma vez na Astral TV com o programa Ivan Martins. Sempre levando pessoas incríveis, convidados maravilhosos. E hoje eu trago, gente, um ator. Ele é um artista polivalente. Ator, bailarino, coreógrafo e diretor. Com uma formação diversificada em teatro e dança. Ele concluiu o curso de formação de atores no SESC de Recife, Pernambuco. Em 92 estudou dança clássica, sapateado, dança contemporânea e danças populares. Ao longo da sua carreira toda, ele vem nessa busca, não é? Então, como o destino de muitos artistas no Brasil, vem para o Rio de Janeiro, não é? Passa por São Paulo primeiro, depois de São Paulo vai para o Rio de Janeiro, que é o grande eixo, né? Não deveria ser assim, cada lugar deveria ter oportunidade para todos os artistas, mas no Brasil, Rio e São Paulo, né, formam o grande eixo. E ele vem de uma geração de grandes artistas, né? O Pernambuco é um celeiro incrível. Eu tenho o prazer de receber Mário Cardona Júnior, meu amigo, né? Querido. Meu ator também. Pois é. Essa é a novidade aí que vamos espalhar para o mundo inteiro, né, É Ivan? isso daí, meu querido. É isso aí. Seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Obrigado, estou muito feliz e que lindo o seu programa, todo o seu cenário. Olha aqui as coincidências. Pois é, você viu só, sincronicidade. Não é isso. Sincronicidade. Mário, você tem uma história muito longa dentro desse universo todo das artes, da representação. Aqui nós temos uma emissora que é espiritualista, eu trago mais essa questão cultural, né? Mas aqui se fala muito sobre espiritualidade. E você tem uma história, inclusive você fez Jesus Cristo. Fala Sim. sobre isso. Nossa, você tocou num ponto muito dessa sincronicidade aí, dessa sinergia, não sei qual é a palavra ideal. Resumindo, eu muito jovem, estudante de teatro ainda, recém-formado, na verdade, eu fui assistir A Paixão de Cristo, que nós temos no Brasil. Tem gente que não sabe, nós temos a Paixão de Cristo maior do mundo, né? Está no Guinness Book. Nós temos o maior teatro ao ar livre do mundo, é uma réplica de Jerusalém. Eu fui assistir, e quando eu fui assistir, eu naquele momento, Ivan, desejei que um dia eu queria fazer qualquer coisa, por menor que fosse, qualquer personagem. Eu desejei aquilo, um iniciante na carreira. E aí, passados mais ou menos 20 anos depois, estava tendo um teste que eles queriam escolher um ator pernambucano para seguir o Marcelo Valente, que tinha feito por 3 anos. Vários anos eles usaram bastante atores famosos, sendo que atrapalhava um pouco o espetáculo, porque as pessoas meio que confundiam aquele rosto muito famoso com Jesus, meio que misturavam as coisas. Então, eu me inscrevi, entre 76 atores, fui o escolhido. E até hoje parece que a ficha não caiu, porque foi uma coisa que, assim, eu desejei algo muito pequeno. E as pessoas falaram, Mário, por que você não tenta? Tá tendo um concurso. A Rede Globo Nordeste cobriu o concurso. E aí aconteceu uma coisa inédita. O meu pai, que eu fui criado com essa coisa de que família tradicional brasileira, que você tem que ser médico, advogado ou engenheiro. Então ele tinha muito receio, eu vim entender isso depois, da profissão. Falava coisas que falam por aí da nossa profissão. Então ele nunca tinha ido me assistir, Ivan. Quando eu estreio como Jesus, teve todo um movimento da mídia em cima, porque é um espetáculo conhecido mundialmente. Pela primeira vez o meu pai, que nunca tinha saído de casa para me assistir, pegou uma van e colocou 17 pessoas da família, amigos, e eu não acreditei naquilo. E ele chegou para mim e falou, meu filho, agora eu vou em paz. Então, é muito emocionante falar. Sim, claro. E eu, enquanto artista, enquanto pessoa, depois de fazer Jesus, é uma transformação, sabe? Porque a gente sente essa luz. No dia que eu soube do teste, olha, você me fazendo chorar, Ivan. No dia que eu soube do resultado, eu estava demorando, eu estava apreensivo, e o telefone tocou. Minha mãe e meu filho estão ligando lá do escritório da Paixão de Cristo. Eu atendi o telefone, e aí eu já meio precipitado, você me conhece, eu tenho essa coisa meio...
Olha, eu estava atrás, eu precisava da resposta. Não, a gente ia lhe encontrar. Ivan, naquele momento, o sofá que eu estava sentado da minha mãe e o chão ficou tudo molhado, um suor. E aí eu senti ali, é como se tivesse a presença do Espírito Santo mesmo. Então é muito especial, forte, né? porque eu fiquei encharcado. E a Paixão de Cristo em Pernambuco tem um nome específico, Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. É uma coisa incrível, né? Só indo para entender. É uma coisa incrível. É uma coisa. A cada dia, a média, assim, o mínimo são 5.000 pessoas, que é no meio da semana, que são mais estudantes. Mas os fins de semana chega a 12.000 pessoas. São 9 palcos e cada um cabe essa plateia. Uma organização. É muita coisa. Tem que ir. É inacreditável. Você se remete mesmo àquilo. Essa história é emocionante porque os nossos pais queriam o melhor para a gente, dentro daquilo que eles acreditavam, né, ser o melhor. E a gente ouvia muito isso, tá? Mas você vai ser artista e vai fazer o que para viver? Como é que você vai pagar suas contas? Sim. Como se a arte não fosse um ofício, né? É. Há um equívoco, né? Você ainda escuta isso, tá? Mas você é ator e você faz o que para viver? Você ainda escuta isso ainda, Mário, com tantos anos de profissão? Sim, muito. Sempre foi. E já esse tempo já passou, né? Mas fica essa... Especialmente na minha família, assim, os meus avós são do século XIX. Meu pai é de uma cidadezinha do interior de Pernambuco. Então tem essa cabeça meio que fechada ali, igual o Inópia diz, como usando antolhos, vendo somente a frente, porque é criado para isso mesmo, né? Então isso não expande. Eu acho que Mas expandiu, tem melhorado, né? vai. Mas expandiu, seu pai Não, expandiu. se expandiu muito. Seu pai Depois eu percebi, Ivan, que a preocupação era realmente a instabilidade dessa profissão. Essa profissão é meio cheia de altos e baixos, né? Eu me dou ao luxo de dizer que desde que me entendo por gente, vivo de arte. Então... Sim, não, e aquela história, tem as dificuldades? Tem para todo mundo. Eu estou feliz, ótimo, cuida da sua vida, né? Sim. E me deixa viver, Sim. não é? O que não pode é a história, artista é vagabundo, artista é bandido, artista é sem vergonha, artista é isso, é aquilo, né? Então, é entender, né? Tem que deixar de usar a arte como se usa, como as pessoas usam tudo. As pessoas usam outras pessoas para prazer, pessoas usam outras pessoas para jogar o seu veneno e pessoas usam os artistas para jogar os seus desafetos também. Porque se precisa do artista, não fica sem ligar a televisão, não fica sem ver um filme. Sim, Por que maltratar toda uma tanto? geração de emprego em cada pontinho da arte, que seja ela um livro, a música, a dança, o canto, tudo, né, vai empregar a gente. É essa visão que porque não é só o artista, é o entorno, né? Precisaria valorizar mais, né? Até para entender, né? Você teve e tem incursões pela televisão, né? Sim. É uma história muito curiosa também a minha de chegar na televisão. Eu sempre tive o sonho, Ivan, porque eu fui criado como se a televisão fosse uma mágica. É olhar e aquilo para mim era... Eu fui criado muito inocente, eu sou caçula de 4 mulheres. Então eu fui criado como moça nesse sentido de inocência. Então eu sabia que eu queria estar ali, mas eu não entendia. Eu já adolescente, eu comecei a estudar teatro, uma outra história longa, mas indo para a TV. Eu morava em São Luís do Maranhão, onde eu participei muitos anos de uma grande companhia lá, onde eu fui coreógrafo, era uma companhia de musicais grandes, eu exercia muito do cantar, dançar e atuar e coreografar, mas eu estava muito bem ali em todos os sentidos, era jurado de programa de televisão, de auditório e tal, mas faltava algo, que era a televisão, que era o meu grande sonho. Eu tinha feito muita publicidade na minha cidade e depois no Maranhão. E aí eu estava tendo uma novela chamada Mandacaru, na extinta Rede Manchete. E eu botei na cabeça que eu ia fazer aquela novela. E eu também estava com cabelo, com barba, geralmente eu trabalho muito mais de cabelo e barba. E aí eu falei, vou lá arriscar ser um cangaceiro em Mandacaru. Com a cara e a coragem vim para casa da minha tia, lá no Rio, e fui atrás, até que eu bati na porta da Manchete, porque eu liguei, estava no almoço, a produtora de elenco. Quando eu cheguei na porta,
Ivan, o segurança falou... Eu falei, eu quero falar com a Marilda Reis, que era a produtora de elenco. Você marcou hora, Mário? Eu disse não, mas eu vim de longe, eu vim de São Luís do Maranhão. E eu entrei, me deixaram entrar, Ivan. E com essa cara de pau, na medida certa que a gente, enquanto artista, na vida temos que ter, né? De uma forma saudável, sadia, eu terminei entrando. E aí a primeira coisa que me perguntaram foi quando eu fiz os testes. Fica nu? Eu falei, fico, morrendo de medo, porque eu sempre tive muito problema com nu. Anda de cavalo? Eu falei, bem, muito perfeitamente. bem. Não, andava, tinha montado 2 vezes. E todas as minhas cenas quase tinha muito cavalo. E a primeira cena que eu fiz foi nu. Eu fui gravar, Ivan, no dia do caminho, no caminho para a emissora, eu falava, meu Deus, será que eu vou conseguir? Peraí, nu e no cavalo, não? Não, nu e no cavalo, não. Eu não ia perder o tempo dessa piada. E assim começou. Depois eu fui dançar, por ter sido bailarino profissional, então eu dancei muitos programas de televisão e tive a oportunidade de coreografar dentro de um programa chamado Gente Inocente, onde eles exploravam a cultura popular e aí eu pude usar o meu trabalho de coreógrafo especialista em cultura popular brasileira, né? Foi trabalhando com crianças, incrível. né? E trabalhando com criança. Você eu já conheço há algum tempo, né? Estamos trabalhando juntos, inclusive, agora, no projeto Inópia. E eu sei o quanto você é corajoso, né? Você é atrevido, precisa ser. Se não houver atrevimento, querido, não vai para lugar nenhum. E dentro das artes é necessário, né, que você tome atitudes. Não é isso? Nós estamos terminando o primeiro bloco, mas você teve ainda, né, só para a gente terminar esse primeiro bloco e já deixar o gostinho de quero mais para o próximo, você trabalhou muito também com a Record, né? Ainda faz trabalhos para a Record, ainda nesse cunho religioso, né? Pois é, olha só, engraçado, Ivan, quase todos os trabalhos que eu faço é religioso ou é época. Eu tenho ido por esse caminho. As pessoas falam, Mário, você tem muito cara de época. Falei, tá bom, vamos embora. Então, na Record, eu fiz... É engraçado, quando eu cheguei aqui, antes você falou comigo, do poder da nossa mente, né? Ah, sim. E todas as vezes que eu tive certeza absoluta que eu chegaria onde eu queria, eu cheguei. E é sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco. Como superamos as nossas dificuldades através da mente. Não saiam daí, hein? Até já. Beijo. Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia que o tarô pode mudar a sua vida? E muda. Nós temos uma lâmina muito especial entre os 22 arcanos maiores que fala sobre essa questão de cair e subir, não é? Que todos nós temos quedas na vida. O importante é saber como subir rapidamente. Então, esse curso dos 22 arcanos maiores que eu estou oferecendo a vocês por um preço muito legal e de fácil acesso, de fácil entendimento, ele traz dicas, ele traz insights de como você se recuperar rapidamente. Não importa em que situação você esteja, não importa se é emocional, se é material, se é espiritual, os 22 arcanos trazem tudo sobre passado, presente e futuro. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que você deve fazer para mudar esse futuro. Basta você entrar na minha bio e você terá todas as informações. Olá, estamos de volta, né? Com mais um pouquinho de Mário Cardona Júnior, né? Esse ator incrível. E nós estamos falando sobre coragem, né, Mário? A cara de pau às vezes tem que chegar e tem que tomar uma posição, para não ficar na inércia, né? Não ficar passivamente esperando as coisas acontecerem. E ter certeza absoluta, né? Eu sou um homem de muita fé, você me conhece. Independente de religião, a fé, o Deus que você acredita, fazer acontecer, trabalhar, arregaçar as mangas, né? Mas ter certeza que vai acontecer. E essa coisa também das ondas positivas, né? Sim. Que se interligam e que você mentaliza. Então, tudo que eu mentalizei, como eu estava lhe falando. Quando eu fui fazer 10 Mandamentos na Record, Ivan, eu botei na minha cabeça que eu ia fazer esta novela. E eu tinha acabado de fazer uma cirurgia, até aqui em São Paulo, e na época, nos dias que eu estava de recuperação,
Recuperação é essa palavra? É recuperação. O que eu podia fazer no telefone, na internet, eu fui usando a meu favor de correr atrás dos caminhos que pudessem me levar ao teste. E consegui fazer o teste. Entrei em 10 Mandamentos, foi maravilhoso. Foi uma novela que teve muita repercussão, né? Eu fiz a primeira fase, então eu tive cenas com os atores mirins fazendo Moisés bebê mesmo, e criança, né? Foi muito bom. Os últimos trabalhos que eu também, quando começou nos Tempos do Imperador, que é na Rede Globo, Você fez o fotógrafo. eu fiz o Marc Ferrer, que eu falava Ferrer, meu francês, je ne parle pas français, enfim. Mas eu sabia que eu queria muito, e foi no meio da pandemia, renovação, estava uma situação que a gente não sabia o que ia acontecer. Não. Parecia que estava indo para um campo de guerra quando eu entrava na emissora. Sim. E eu terminei fazendo fotógrafo Marc Ferrer, que para mim foi incrível no sentido de um personagem que viveu. É mais difícil fazer personagens que já viveram, né? Como o Cantídio, marido da Cora Coralina, que eu fiz em Goiás. Sim. Com a Samara Filippo. Então, assim, você é mais responsabilidade a gente enquanto artista, né? Viver a vida de quem já viveu. Cora Coralina, uma escritora, uma poetisa reconhecida no mundo hoje, né? Sim. Né? Mais no mundo que no próprio Goiás. E eu fiz o Cantídio Bretas, o marido. Foi uma experiência incrível porque foi tudo reconstituição da época, né? Foi feito lá no museu onde ela viveu. Então, cada lugar que ele andou, eu andei. Foi assim... o portão que ela foge a cavalo com ele foi o portão que usamos na gravação para o Cantídio fugir. A casa existe até hoje, né? Existe. A casa existe até hoje, eu conheci muito lá. Sim. Então, e época também, né? Época ou religião, é o caminho que eu vou percorrendo ali e que eu estou muito feliz com isso. Como Reis agora, que é o último trabalho, eu fiz a 9ª e a 10ª temporada, fazendo o Rei Umar. Chama Umar. Aí o pessoal brincava comigo na Record. É o Mário. Ó, último não, o mais novo. O mais novo. Trabalho, que último. O atual. Não, é porque acabou agora, tem 2 semanas. Você há de fazer muitos trabalhos lá. Então o mais recente. Deus te ouça. Né? Tô num processo lá que eu tô feliz. As coisas. Ele me ouve, você tem que dizer para ele te ouvir. Me ouve, nos ouve, Deus. Deus é o que nos move mesmo, né? E nisso você vai também com seus processos. Você tem alguns textos que você dirige, você tem uma companhia de teatro. Sim. Fizemos agora, depois de 7 temporadas no Rio, essa temporada em São Paulo, né? Que você assistiu. Sim, recomendo. Avental Todo Sujo de Ovo. Que eu sou muito grato pela tua presença, Ivan, porque realmente você está nesse momento tão importante na minha carreira, né? Então eu te admiro muito como pessoa, mas como profissional. E mais agora aqui, com o teu programa lindo, com essa honra de estar aqui. Ô, querido, você sabe da admiração que eu tenho por você. E a gente só pode lapidar o que existe, né? Então você é um grande ator, gosto muito do seu trabalho, gosto muito de você. Então é fácil trabalhar com uma pessoa como você. E é um prazer compartilhar com você esse momento, né? Esse texto, nós estamos falando de Inópia, né? E é muito importante para mim, né? Quando eu vejo um trabalho de direção, como vi agora em Avental Todo Sujo de Ovo... Você teve a oportunidade de ver, né? o Mário diretor, né? O Mário diretor, então eu vejo a grandiosidade do trabalho, eu vejo como você consegue fazer aquela... Porque teatro é aquela coisa dos arcos, né? Enfim, das viradas, das surpresas. Sim. E tudo mais. E é um espetáculo... Do provocar emoções, né? Provocar emoções, né? E o espetáculo traz essa coisa do aconchego, né? A gente fala tanto de empatia, de amor, mas o que é o amor, né? Como o amor se divide, as camadas do amor. Sim. Então, né, eu vou assistir novamente, não é porque eu não entendi. Olha. É porque eu gostei muito, né? Você não escuta uma música 2 vezes, eu vou ao teatro, às vezes, 5, 6 vezes ver o mesmo espetáculo. Porque eu gosto das nuances, eu gosto de assistir... E cada dia é um novo, né? Porque por mais que seja uma repetição... Não, o teatro tem isso, né? Embora o final seja o mesmo, sim. Diferente de uma gravação, de um filme, ele tem a possibilidade da vida, né? Está vivo. O teatro é vivo. Sim. O cinema grava, o cinema tira uma foto. Sim. O teatro é vivo, né?
Não estou fazendo apologia ao teatro, tô, né? Não, mas é... Mas é porque a gente é apaixonado, né? Ainda mais nos teatros mais intimistas, como é o que a gente tem levado a Avental Todos os de Ovo, o ator respira muito junto ali do público. Então a gente ouve os suspiros, a gente ouve aquela risada, que não é comédia, mas é para rir um pouquinho com essas peculiaridades, né? A homenagem que eu fiz ao cearense Sim. Marcos Barbosa, que é nordestino. Então eu quis brincar ali com essa coisa brejeira mesmo. A coisa brejeira. E analisando friamente, você tem trabalhado no teatro muito com essa questão da empatia, né? Sim. Muito com essa questão. É uma coisa que acaba uma remetendo à outra, né? Porque se o amor tem as suas camadas, outros sentimentos têm camadas também, né? E discutir essas camadas é tão importante, não é, Mário? Total. E eu enquanto artista, Ivan, eu adoro o puro entretenimento, é muito válido, mas eu busco os projetos que eu produzo, ou que hoje eu até sou convidado, eu busco ir no caminho de, primeiro, desafio. Desafio para mim enquanto artista e desafio de passar a mensagem bem passada, assim, a pessoa sair diferente, sair pensando, sair refletindo mesmo, né? Sim. E aí essas desconstruções, que é o que a gente passou totalmente por Inópia, para dali nascer de verdade algo verdadeiro que vai provocar isso aí tudo que você falou. Porque a gente precisa dessa desconstrução diariamente. A gente tem muitas certezas, muitas coisas. Eu sempre digo para os meus, né? Falo, gente, eu não tenho mais certeza de quase nada. Cada dia eu tenho menos certeza, né, na minha vida. Só tenho uma certeza minha que aumenta, que eu nada sei. Olha. Essa certeza eu tenho, eu nada sei. E nesse nada saber a gente se abre ao aprendizado, né? O amor, como você vê o amor, enfim, isso é isso. E Inópia traz muito isso, né? Gente, Inópia é um espetáculo que eu estreiei no Rio de Janeiro como diretor, autor e meu ator, Mário Cardona Júnior, né? E é um espetáculo que traz muito isso, né, Mário? É você ficar de frente com você, né? Total. Lá no processo, quando a gente começou o trabalho, em alguns momentos eu me assustei com esse ser que estava chegando, né? Porque o teu texto, as camadas do teu texto, elas são muito profundas, né? Você vai. Quando você pensa que chegou, ainda tem mais para ir, e sobe, desce, vai e surpreende. Então isso para mim foi um assustador no bom sentido, porque mexeu muito comigo, Ivan. Eu lá de casa, no processo, lá na pandemia, quando a gente começou o estudo, então tinha dias que eu falava, eu não vou conseguir. Não vou conseguir assim, porque me levou à exaustão, mas a exaustão boa, no sentido dessa desconstrução que é árdua, né? Você tem que mergulhar. Então assim, e aí você vai fundo e aí você vai voltando, buscando a superfície. É mais ou menos assim que eu defino quando a gente o caminho. Encontra, né? Quando a gente se encontra, quando você conversa com as pessoas falam, olha, eu assisti e de repente eu me dei conta de um monte de coisa que eu tinha que desconstruir em mim. Olha. Não é? Eu acho que isso é mais importante. Porque enquanto você acha que é o outro que está falando, o outro que está fazendo, o outro que está sendo, né? Porque nós temos isso, né? A gente terceiriza, né? É sempre o outro, né? É sempre sobre o outro. E esse outro, agora fazendo uma brincadeira com o outro, as pessoas falavam, Ivan, para mim, isso é todo esse casamento do processo do texto aliado à atuação, à tua direção, à luz, ao cenário, ao todo, né? A caracterização que o Valdo Peano que perfeita. faz. As pessoas diziam, é outro, não é você, Mário. Então, eu digo, gente, é o que eu mais queria ouvir, porque quando a gente se distancia da gente, é que tá dando certo no sentido de tudo casou, combinou, né? E eu, Ivan, nas minhas atuações, eu busco, e junto com a tua direção, trazer a verdade do personagem. Por mais que ele seja muito grande, no sentido que Inópia é muito grande, né? Ela pode tudo, ela expande, ela alfineta. Se não tiver verdade, se eu não acreditar nela, grande que eu digo os exageros mesmo, de uma caracterização, de um figurino,
a forma que respira, que E não dá para engolir. provoca. E não dá para engolir o personagem, ou a personagem. Não dá para engolir. Você tem que tirar ela de dentro de você, é o contrário. Ela sai de dentro de você, ela não entra em você, não tem como. Ivan, se eu te falar, o processo ali no palco é assim, você vai dizer, eu acho que você percebe. É como se eu saísse e ficasse aqui do lado. Sim. É mais ou menos isso. Sim. E dizendo, gente, vai. Então tem horas que ela vai levando, sabe? A personagem vai levando incrivelmente. Isso eu tive essa sensação. E a cada dia, a cada momento, porque é muito diferente as plateias, né? E vou te falar, é que você acompanhou a estreia. Tem pessoas que já voltaram. Ah, volta. Teve gente que foi na estreia e voltou no último dia. Então, assim, quando eu vejo gente que voltou, e não voltou porque o Mário gosta, o Mário é bonitinho, o Mário é legalzinho, não. Voltou porque Inópio Humanoide, vocês têm que assistir. Porque o negócio é bom. Eu vou trazer o espetáculo para São Paulo em breve, vou avisá-los, né? E eu costumo dizer que a gente não pode engolir a personagem, tem que nascer. Porque senão fica fake, Tem que dar espaço, né? Senão fica fake, né? Fica uma coisa... ela é construída a cada dia, cada camadinha, né? Sabe o que é muito interessante nesse processo, Ivan? Tudo que eu fui convidado sempre foi voltado para o belo, para o pomposo, para a postura do bailarino profissional que eu fui. E isso vai ficar para quando eles verem. Você sabe por quê? Que é uma das grandes surpresas é a sua caracterização. Pois é. Mário, infelizmente o tempo aqui é muito curto, querido, mas eu quero agradecer por vocês ter estado aqui comigo hoje, por estar comigo aqui hoje. Gratidão, sei da sua correria, amanhã você já está, né, no teatro. Então, gente, eu quero deixar, né, um abraço a cada um de vocês, que a luz esteja com cada um de vocês de forma especial hoje e sempre. Obrigado mais uma vez, querido. E namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Até semana que vem.